Aqui eu quero falar sobre notação científica versus notação decimal. Números você pode representar de qualquer maneira, mas duas maneiras assim convencionais de representar é a notação decimal ou por notação científica. Essas que são as convencionais. A notação científica ela é muito indicada para você representar números muito grandes ou muito pequenos. Um número muito grande, por exemplo, é a distância da Terra até o Sol, que são 150 milhões de quilômetros. Então, na notação decimal, como eu escrevo 150 milhões de quilômetros? Eu escrevo assim, ó, 150, aqui é 1000, aqui é milhões de quilômetros, né? Agora, se eu quiser passar para metro, eu acrescento mais 3 zeros. Então, a distância da Terra até o Sol vai ser de 150 bilhões de metros. O número fica muito comprido. Dá para escrever na forma decimal? Dá. Mas o melhor, o mais indicado aqui é a notação científica. E na notação científica é assim. Você sempre tem um algarismo antes da vírgula. Só apenas um. E esse algarismo tem que ser diferente de zero. Ele não pode ser zero. Então, o primeiro algarismo meu aqui é o 1. Eu vou colocar aqui 1, vírgula. E agora eu vou copiar o resto. No caso aqui eu tenho o 5. O zero eu não escrevo não. Por enquanto não, fica assim. É 1,5. Vezes quanto? Vezes 10. Agora eu vou precisar de um expoente aqui para esse 10. Vai ser uma potência, né? Que expoente que eu vou colocar aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou contar quantas casas decimais eu estou percorrendo para a esquerda. A vírgula estaria aqui no último zero, né? Estaria aqui a vírgula e ele vem para aqui, para entre 1 e o 5. Então eu vou contar as casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então o meu expoente aqui é 11. Então, a distância da Terra até o Sol, que é de 150 bilhões de metros, na notação científica é 1,5 vezes 10 elevado a 11 metros. Agora um número muito pequeno, o diâmetro do coronavírus. O diâmetro do coronavírus, ele varia de 50 nanômetros a 200 nanômetros. Então, eu vou colocar uma média de 120 nanômetros. Esse número ele está escrito aqui na forma comum da gente falar, 120 nanômetros, mas na forma decimal, poderia falar que é 120 também aqui, está na notação decimal, mas quero passar para metro. O que significa isso aqui em metro? Olha, se eu colocar aqui o 0, com 3 casas eu tenho milímetro. Com 6 casas decimais eu tenho micrômetro. Agora, com 9 casas decimais, eu tenho nanômetro. Então, isso aqui, olha, 120 nanômetros. Isso aqui é metro agora, passei para metro. 120 nanômetros significa 0,0000001, 2, e esse zero aqui, metro. Aqui está em metro, né? Aqui está na forma decimal. Quero passar para a notação científica, né? Isso aqui está na notação decimal, eu quero passar para a notação científica. Então, eu tenho que abandonar esses zeros aqui e ver qual que é o primeiro algarismo diferente de zero. No caso aqui é 1. Então, eu vou colocar 1, vírgula quem? Vírgula 20. Poderia ser 1,2, vou colocar 1,20. Vezes 10. Agora, eu vou caminhar com essa vírgula. A vírgula que estava aqui, olha, ela vai para lá, olha, vai para lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. Ela caminha 7 casas para a direita. Então, eu vou colocar o 7 aqui em cima. Mas como é um número muito pequeno, né, o expoente fica negativo. Número muito grande, expoente positivo. Número muito pequeno, expoente negativo. A vírgula deslocando para a esquerda, o expoente é positivo. A vírgula se deslocando para a direita, o expoente é negativo. Então, em notação científica, 120 nanômetros é a mesma coisa que 1,2
vezes 10 elevado a menos 7 metro. Ou 0,000000120 metro. Então, é mais tranquilo trabalhar com notação científica do que com notação decimal. Um outro exemplo que eu quero dar para vocês rapidinho, né? É a massa da Terra. A massa da Terra é de 6 septilhões de quilogramas. Como que escreve 6 septilhões de quilogramas? Você teria que colocar 6 seguidos de 24 zeros. Não cabe nem nesse espaço aqui, ó. Mas como que eu escrevo, então, na notação científica? A massa da Terra é 6,0 vezes 10 elevado a 24 quilogramas. Então, em notação científica fica mais fácil, fica mais tranquilo da gente representar números muito grandes ou muito pequenos.